Olá! Vamos juntos hoje desvendar uma ferramenta que é, assim, essencial no mundo do desenvolvimento de software, a UML. Pensa nela como se fosse a planta baixa de um prédio, sabe? É a linguagem universal que a gente usa para projetar e construir qualquer sistema. Já parou para pensar nisso? Imagina só, dezenas de pessoas trabalhando juntas no mesmo projeto. Como é que se garante que todo mundo está na mesma página, que todo mundo entende a estrutura e o funcionamento do sistema da mesma forma? É um desafio e tanto. Pois é, a resposta está em ter uma linguagem visual que todo mundo entenda. É exatamente como um arquiteto que usa uma planta baixa para construir um prédio. Um arquiteto de software usa o UML. Ela é basicamente o mapa que guia a equipe inteira. E esse aqui é o nosso roteiro de hoje. Beleza, então vamos começar pelo começo. O que, afinal de contas, é essa tal de UML? A sigla, como a gente vê, significa Linguagem de Modelagem Unificada. Mas o ponto mais importante que a gente precisa guardar é o seguinte: o UML não é uma metodologia. Ela não te diz o que fazer ou em que ordem. Ela é a linguagem. É um conjunto de símbolos e regras que a gente usa para desenhar o sistema. Simples assim. E por que isso importa? Principalmente para quem está aí estudando para concurso. É simples. Na área de engenharia de software, a UML costuma aparecer em cerca de 11% das questões. Pode não parecer muito, mas é um tópico super frequente. Prestar atenção aqui pode fazer toda a diferença na nota final. A UML não surgiu do nada, não. Ela foi criada lá nos anos 90 por 3 feras da engenharia de software. A ideia era basicamente botar ordem na casa, padronizar a bagunça que era a modelagem de sistemas na época. Em 97, virou um padrão oficial, e desde 2005, com a versão 2.0, ficou ainda mais completa e poderosa. Agora vamos para o conceito que eu diria que é o mais importante para a gente conseguir organizar o universo da UML. Todos os diagramas, e olha que são vários, se dividem em 2 grandes categorias. E aqui está o nosso mapa. De um lado, os diagramas estruturais. Do outro, os comportamentais. Entender essa divisão é a chave para não se perder nesse mundo. Vamos dar uma olhada em cada um desses lados. Funciona assim. Os diagramas estruturais são como uma fotografia da arquitetura do sistema. Eles mostram as peças e como elas se encaixam. A parte estática são os substantivos. Já os diagramas comportamentais, esses são como um filme. Mostram como as peças interagem, o que elas fazem, são os verbos do sistema. Por exemplo, num app de rede social, o estrutural mostraria as classes perfil, postagem. O comportamental mostraria a sequência de ações quando alguém clica em curtir. Então, vamos começar pela estrutura, pela nossa planta baixa do software. Voltando para o nosso mapa, vamos dar um zoom aqui no lado esquerdo. Esses diagramas descrevem as peças que formam o sistema, sabe? As classes, os componentes, os pacotes, basicamente tudo que forma a base da aplicação. O que ela é. E dentro desse universo, o rei da cocada preta é o diagrama de classes. Ele é, sem dúvida, a espinha dorsal da modelagem orientada a objetos e um dos mais usados no dia a dia. Vamos olhar mais de perto para entender. À esquerda, a gente tem a anatomia de uma classe só, a classe pedido. Repara nos atributos, tipo data recebimento, e nas operações, tipo calcular total. Agora, olha para a direita. A gente vê como várias classes se conectam. Um carro tem rodas e um motor. É isso que mostra como um sistema complexo é construído, juntando partes menores, como um quebra-cabeça. Certo. Já vimos a planta baixa. Agora, vamos ver como as coisas realmente acontecem lá dentro do prédio. Vamos para a dinâmica do sistema? Mudando de lado no nosso mapa. Se os estruturais são substantivos, os comportamentais são os verbos. Eles mostram o fluxo, as interações, as ações que acontecem quando o sistema está rodando, o que ele faz. Para a gente não se perder nos mais de 14 tipos de diagramas que existem, vamos focar em 2 exemplos bem comuns e fáceis de entender. O diagrama de caso de uso, que olha o sistema de fora, da perspectiva de quem usa, e o diagrama de atividade, que modela um fluxo de trabalho, passo a passo. O mais legal aqui é a simplicidade e o poder que isso tem. De um lado, a gente tem o ator, que é o bonequinho palito, nesse caso, um usuário. Do outro, a ação que ele pode fazer, o caso de uso, que aqui é navegar. Esse diagrama responde de forma super clara à pergunta: o que o sistema faz para quem o utiliza? Já o diagrama de atividade é basicamente um fluxograma turbinado. Ele mostra uma sequência, começa no ponto inicial, passa por atividades como receber pedido, pode ter uma divisão para ações em paralelo, como preencher pedido e enviar fatura, passa por decisões e finalmente chega num ponto final.
É perfeito para descrever processos de negócio. Ok, depois de ver a estrutura e o comportamento, a gente chega na parte mais importante. Afinal, qual é o verdadeiro objetivo de usar todos esses diagramas? E essa frase resume tudo perfeitamente. A UML não é um conjunto de regras que a gente tem que seguir à risca. O grande poder dela está em ser uma linguagem visual que permite que todo mundo, a equipe de desenvolvimento, os gerentes, até os clientes, conversem e entendam o mesmo desenho, o mesmo projeto. Isso nos leva a uma pergunta final e que muita gente se faz. Com tantos diagramas disponíveis, classes, sequência, atividades e por aí vai, por onde começar? Qual deles é o mais essencial? E a resposta é: não existe o mais importante. O melhor diagrama é sempre aquele que resolve o problema de comunicação da equipe naquele exato momento. Às vezes vai ser um diagrama de classes para alinhar a estrutura, outras vezes um de atividades para entender um fluxo. A UML é uma caixa de ferramentas. O segredo não é decorar todas elas, mas sim saber qual usar para construir algo incrível em equipe.